Faço. Fica à vontade. Então, caríssimos irmãos, tá desligado, agora está ligado. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Fica com esse aqui, assim você fica mais à vontade. Isso. Pronto. Vamos então, neste momento, desligar-nos de todos os nossos problemas, porque este momento é único. É o momento em que nos unimos à espiritualidade e podemos, de alguma forma, sentir as suas vibrações que vêm de encontro a mim e a cada um de nós. Com a certeza de que Jesus está conosco através dos Espíritos amigos, rogamos a proteção para o nosso trabalho e que cada um leve para casa aquilo que veio buscar. Seja o amparo, a tranquilidade, a paz, a melhora na saúde, a melhora de humor. E agradecemos desde já a espiritualidade amiga que nos ampara, que nos protege, sem esquecer cada um de nós do nosso anjo da guarda. Às vezes preocupamos-nos demais com espíritos obsessores, com perseguidores, e nos esquecemos que cada um tem um anjo da guarda, ao qual todos nós devemos unir-nos e pedir a sua proteção para seguir a nossa caminhada com força, com fé e, sobretudo, coragem, porque esta vida não é fácil. Aqui estamos porque precisamos, e cada luta é um aprendizado. Como aprendizado sempre será difícil, mas temos certeza de que o bom mestre está conosco. E como ele nos disse há 2000 anos, quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei presente. Aqui estamos nós reunidos com essa certeza de que o mestre está presente na nossa reunião e em cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque nos permitiste podermos unir-nos num só pensamento e numa só vibração. Graças te damos, Senhor, e permite que possamos dar início à nossa tarefa. Que assim seja. Muito bem, caríssimos irmãos. Para este mês, eu tenho a nossa palestra é sobre livre-arbítrio. Mas eu, cada vez que escolho um tema para uma palestra, escolho um tema por mês, eu sempre me apoio em coisas, em situações que eu vivo no dia a dia. E o deste mês é que eu tenho um amigo evangélico e conversamos muito, não discutimos, conversamos sobre doutrina. Às vezes eu não entendo aquilo que ele pensa e outras vezes ele não entende aquilo que eu penso. Ontem ele até me falou o seguinte: você acredita na teoria de Darwin? Eu falei, acredito. Aí ele falou, você acredita que o homem vem do macaco? Eu falei, acredito. Ele olhou para mim. Bom, são teorias, porque ele acredita na ideia do criacionismo. Mas ele me perguntou sobre aquilo que podemos e que não podemos fazer no centro espírita ou enquanto espíritas. Eu falei, ó, podemos fazer tudo. Como assim? Pode roubar? Pode. Pode matar? Pode. Pode fazer aborto? Pode. Eu falei, o Espiritismo permite tudo? Eu falei, o Espiritismo permite tudo. Se você ler a Bíblia, você vai ver a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, diz o seguinte: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sou eu que tenho que ter o discernimento de saber aquilo que eu posso e que eu não posso. Quando Deus nos cria, e a partir do momento em que assumimos a nossa individualidade, vem com ela também a responsabilidade. E de alguma forma, dentro de nós, estão as leis morais. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, né? Aí estão as leis morais e até as imorais. Todo aquele que comete um erro, sabe que cometeu um erro.
Então, é lícito, mas não convém. A doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, a questão 843, diz o seguinte: tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? A resposta dos Espíritos: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a liberdade de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento. Há a liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quando nula é a liberdade que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades, estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que é necessário. E nós, enquanto espíritas, podemos ser considerados, do ponto de vista espiritual, crianças ou adultos. Uma das outras questões era a seguinte: o mundo continua o mesmo desde há 2000 anos. Parece que nada mudou. Há 2000 anos nós tínhamos ladrões, assassinos, estupradores, tínhamos tudo. E hoje nós temos ladrões, assassinos, estupradores. O mundo melhorou em quê? Melhorou em tudo. Porque aqueles espíritos que eram os ladrões, estupradores, etc., há 2000 anos, esses já evoluíram e daqui saíram. Consideremos o mundo apenas como uma escola, mas uma escola de ensino fundamental ainda. Então aqui vamos ter alunos só do ensino fundamental. Quando nós passarmos para o ensino médio, nós vamos para outra escola, outro planeta. Quando nós passarmos a faculdade, nós vamos para outra escola, para outro planeta mais evoluído. Aí está a grande diferença. Não esperemos que o mundo melhore. Nós é que precisamos melhorar. O mundo, ele é a somatória das qualidades e os defeitos que cada um de nós tem. Nem mais, nem menos. Nós fazemos o ambiente em que nós vivemos na forma em que como nós convivemos uns com os outros. Então nós temos a liberdade de fazer as nossas escolhas à medida que nós vamos adquirindo conhecimento e nos tornando então responsáveis. Claro que a criança ou o espírito ainda com pouca evolução, ele tem uma liberdade e com toda certeza muitas das vezes cometerá erros no julgamento, no pensamento e até na ação. Bom, eu cheguei aos meus um pouco mais de 45, e a gente lembra que lá nos anos 70, vocês veem como era considerado, por exemplo, um homossexual. Havia mortes, havia espancamento. Nós, à medida que vamos evoluindo, vamos mudando os nossos conceitos e até os nossos preconceitos. E veja que o nosso livre-arbítrio muda com ele, de acordo com aquilo que nós somos e de acordo com aquilo que nós conhecemos. O entendimento, ele é diferente. Há uma coisa que não vai mudar de forma alguma, que é a questão do aborto, né? Tem liberdade, uma das questões era que ele me colocou, tem liberdade de fazer o aborto? Tem, só que não convém. E quem o cometer, quem o fizer, com toda certeza, vai ter que responder por aquilo que está fazendo. Quem leu Nosso Lar, e acredito que todos vocês que estão aqui tenham lido esse livro magnífico, né? Aliás, foi feito agora o segundo filme já é sobre o segundo livro, Os Mensageiros, né? Mas o primeiro, então, quando à porta do Nosso Lar aquela mulher pede clemência, pede que a deixem entrar porque está sofrendo, etc., André Luiz fica compadecido. Diz para o Lísias, por que é que não a deixa entrar? Fala, isso aí, ela está tentando enganar a gente, ela não está arrependida de nada ainda. Porque, claro, os espíritos, principalmente na faixa de evolução em que estava o Lísias, ele consegue ler o espírito, cada um de nós, cuidado, hein? Estão lendo a gente. Então, quando ele vira para André Luiz e diz o seguinte, ó, para e olha para ela, olha bem. E quando ele
olha, consegue ver no seu corpo, no corpo da mulher, 58 rostos de criança. Havia sido uma médica que tinha dedicado a sua vida ao aborto. Então, imagina a dor que essa mulher não há de sofrer. Porque quando diz nem tudo me convém, é que nós sabemos hoje também que daqui não sairemos até que paguemos até o último centavo, até o último jota. Mas nós somos assim mesmo. Nós nos preocupamos só em olhar para aquilo que está errado no próximo e raramente olhamos para nós mesmos. Vejam, em João, acho que no capítulo 11, se não me engano, já no versículo 25, 26, Jesus diz o seguinte: a João, porque não comia, não bebia, porque passou 4 anos no deserto comendo insetos e mel, dizem que tinha pacto com o demônio. Eu que como e bebo, dizem que eu me misturo com os publicanos, com os pecadores, etc., porque nós nunca estamos satisfeitos e estamos sempre tentando olhar alguma coisa no próximo para não olharmos para dentro de nós mesmos. Dentro da questão do livre-arbítrio, nós temos que entender que tudo quanto fazemos tem a ver com a nossa vida. Aquilo que nós precisamos é a nossa própria evolução e tudo quanto estamos fazendo aqui é por nós mesmos. Eu faço uma pergunta. Eu sei que aqui ninguém fala da vida do próximo, ninguém fala da vida de ninguém, graças a Deus, né? Mas o que é que criticar a vida do próximo traz de benefício para a nossa vida? Para nos melhorarmos? Nada. Então por que é que nós o fazemos? Por que é que nós nos preocupamos tanto com o próximo, com a vida que ele vive, e nós nos esquecemos de que tudo quanto estamos fazendo aqui é buscando a nossa felicidade. Estamos lutando por ela. Mas vejam, não é através da vida do próximo, porque a nossa vida é a nossa vida. Claro que nós vivemos em sociedade, precisamos sempre uns dos outros. Mas, assim como um pai, uma mãe, olham para o seu filho, conseguem ver todos os defeitos que esse filho tem, ainda assim não o criticam. E não deixam de amá-lo. Aliás, uma outra questão, vi até um espírita um dia desse dizer que Deus gosta, né, de quem faz a sua vontade. Não, eu não concordo. Deus gosta de todo mundo. Porque aquele que não fez a sua vontade, ou que não está fazendo a sua vontade, é ainda uma criança em evolução. Não sabe com quem está lidando. E eu pergunto, um pai e uma mãe, eles se preocupam mais com um filho que é retinho, que é certo, ou com aquele que é desregrado? Com toda certeza com aquele que é desregrado, porque é esse que eu tenho que acompanhar. Tenho um amigo que certa vez, ele tinha um filho, eu digo tinha porque ele já desencarnou, e o filho se envolveu com drogas. Esse homem passou a andar com ele todos os dias, todas as noites. Vai para a boate, eu vou junto. O velho ia para a boate de jovem, mas ia com o filho. Que vai para algum lugar, eu vou junto. Passou a acompanhar o filho em todos os lugares para ajudá-lo. Porque isso é o verdadeiro amor. Porque com Deus vai ser diferente. Então nós temos a nossa vida, e a nossa vida é feita de escolhas. Hoje nós estamos dentro da doutrina espírita e já sabemos que não há outro propósito a não ser a evolução de cada um de nós. Queira Deus, a gente chega ao mundo espiritual, uma colônia como o nosso lar, e possamos encontrar-nos todos. Mas, com toda certeza, não seremos todos a encontrar-nos. Muitos de nós passaremos ainda por lugares mais difíceis, porque dado o conhecimento que cada um de nós tem, a liberdade que temos de ação normalmente sempre nos leva a escolhas difíceis, a escolhas ruins. E o que é que isso fala? Fala o nosso orgulho, primeiramente. Por que é que eu brigo? Por que é que eu discuto com alguém? Porque eu sou orgulhoso. Mas eu sei que eu não precisava discutir ou criticar quem quer que seja. A doutrina espírita já me ensinou isso.
O conhecimento que eu tenho e aquilo que eu tenho vivido ao longo do tempo já me ensinou de que isso não nos leva a lugar algum. Se Jesus vem ao mundo com um propósito, e ele diz, não vim julgar, não vim julgar o muito menos condená-lo. Porque é que nós julgamos e condenamos? E ele disse isso porque ele conhecia cada um de nós. Porque ele próprio afirma que o pastor conhece cada uma das ovelhas que tem. Ele é o bom pastor. Então ele sabe as dificuldades que cada um de nós tem, mas mesmo assim, ele continua conosco. Mesmo assim, ele continua aqui. Mesmo assim, ele pede uma moratória de 50 anos para que a gente possa equilibrar o nosso pensamento, a nossa vibração, para que um dia possamos merecer um mundo melhor do que este que nós estamos vivendo e com o qual nós estamos convivendo no dia a dia. Claro que a gente diz, não seria melhor um mundo sem tantas dificuldades? Mas as dificuldades estão aí porque nós precisamos. Sabe? Quando a gente acredita, a gente passa por uma dificuldade financeira, ou uma doença determinada, ou um problema de relacionamento em família, e eu, graças a Deus, já passei por todas, e continuo passando, é porque, na realidade, não merecemos mais do que isso. Ainda bem que é assim, porque se daqui não sairemos até que paguemos até o último centavo, temos a oportunidade, na medida em que passamos pelos problemas, de refletir. E refletir, e tentar entender aquilo que queremos. Desculpa, hoje estou meio gripado hoje, tá? Aquilo que queremos e aquilo que nos é lícito, aquilo que é importante para as nossas vidas. Porque nós sabemos perfeitamente que não viemos aqui de forma alguma a passeio. Quantos de nós já se questionaram de onde viemos? Por que é que nós estamos aqui? Para onde nós vamos? Qual é o propósito da nossa vida? Então, se Deus criou por diversão a cada um de nós, com que propósito? Para brincar? Vou criar aqui um cara bonito que sou eu, né? Vou criar aqui uns espíritos e fazê-los crescer, ficarem lindos, envelhecer e começar a ficar feios e morrer. Isso é diversão? Não, há um propósito muito maior na construção deste universo que é parte de cada um de nós. Não há diferença nenhuma entre uma gota que cai no oceano e uma gota que cai nesse copo. Vejam, se eu jogar uma gota dentro deste copo, parece que vai fazer uma onda aqui, né? A relação é a mesma com um maremoto, com um terremoto. Essa é a lei. Não há diferença nenhuma na criação das plantas, das flores, do fruto, dos animais e até dos animais racionais, como nós. Estamos todos integrados dentro de uma lei, e essa lei é a inteligência suprema e a força criadora do universo. Nós somos parte disso. Deus nos cria do quase nada, porque para Deus o nada não existe. Aquilo que nós vemos, não tem nada aqui. Mas a gente sabe que tem ar, porque nós estamos respirando, e quando ligarmos um ventilador, vamos ver esse ar em movimento, vamos sentir esse ar em movimento. Então o nada não existe, e Deus nos cria do quase nada. Veja quantos milhões de anos nós já não temos, e quantos milhões nós ainda viveremos para chegarmos àquele ponto em que Deus quer que a gente chegue, para que a gente se torne a luz que Deus espera de nós. Mas para isso tem que haver um esforço, tal qual alunos que nós somos. O aluno, quando vai para a escola, ele aprende durante um trimestre ou um semestre, e depois tem que fazer uma prova, né? Nós fazemos assim. Nós temos 4, 5, 6 anos, tudo tranquilo, é o nosso aprendizado. Que lições nós tiramos daquilo que vivemos? Agora tem a prova. Agora nós vamos ver.
E vocês podem ter certeza de que muitas das vezes nós vamos parar e vamos dizer assim, reprovei. Naquilo que eu aprendi, na prova, eu reprovei. Porque a teoria é muito diferente da prática. O engenheiro que faz um cálculo de um prédio pode fazê-lo muito bem. O mais pequenino erro põe o prédio abaixo. E nós somos assim. A fortaleza que criamos em nós, o mínimo erro que possamos cometer, põe tudo aquilo abaixo. Tudo que fizemos de bom. Vejam, tem até um ditado que é muito mais fácil destruir do que construir. A gente leva anos para construir alguma coisa e levamos às vezes meses para destruir tudo aquilo que construímos ao longo de muito tempo. Basta que a gente tenha a consciência plena da responsabilidade que temos na construção das nossas vidas. Entender o propósito de cada uma das nossas vidas e daqueles que nos cercam e que normalmente dependem de nós. Isso nos leva a um campo de compreensão em que o próprio Cristo não estará mais nem aqui nem acolá, ele está dentro de cada um de nós como pastor e ele sim guiando as nossas ações. Na questão, acho que é 504, diz o seguinte: os espíritos muitas vezes influem nas nossas vidas, ele diz, muito mais do que vós imaginais. Na verdade, quase sempre eles vos intuem. O grande problema é que tanto espíritos bons como maus intuem as nossas vidas. E aí vai de cada um de nós escolher aquilo que nós queremos. Tem uma historinha aí antiga que diz que um sábio certa vez disse que dentro dele haviam 2 cães, brigavam entre si incessantemente. Então, quando o discípulo lhe pergunta qual ganha a briga, aquele que eu alimentar melhor. Aquele que eu alimentar melhor é o que estará mais forte. E nós, aquilo que alimentarmos melhor em nós, porque temos em nós o bom e o errado. Conhecemos o bem e conhecemos o mal. Aquilo que nós alimentarmos melhor é aquilo que vai ganhar as nossas vidas. É por esse caminho que nós vamos seguir. Algum tempo atrás, eu vi num podcast que a ex-jogadora de vôlei, Ana Paula Henkel, comentava o seguinte, que estava indo para a 3ª Olimpíada, estava jogando bem, num clube bom, já tinha ganho 3 vezes Grand Prix, já tinha medalha de bronze na Olimpíada de 96, tinha vários campeonatos brasileiros, estava com uma carreira consolidada. E naquele momento conseguiu o contrato da vida que ela sempre desejou. Um contrato extraordinário. E estava indo para a 3ª Olimpíada, a equipe estava muito bem, provavelmente poderia até ganhar o ouro. Mas nesse contrato, que era o contrato dos sonhos dela, em que teria a vida dela feita para sempre, havia uma cláusula, não podia ficar grávida. Imagina, ficou grávida. E aí aquela choradeira, vai para a casa da mãe, o que eu faço? E agora, olha esse contrato. E começam a pensar, será que um aborto, isto, aquilo? E aí o pai se enfia na conversa e diz o seguinte, vocês sabem quantas pessoas que estão perdendo entes queridos hoje estão chorando? E quanto elas pagariam para que esses entes queridos que estão desencarnando não desencarnassem, voltassem à vida? Uma mãe que está perdendo um filho, quanto ela pagaria para que esse filho não se fosse? Agora vocês estão me falando que a vida está batendo à porta da minha casa e eu estou preocupado com um contrato? Vejam, a escolha entre a vida e o dinheiro. Claro que o dinheiro é importante, mas a liberdade lhe dava esse ponto culminante. Você escolhe entre o dinheiro e a vida de um filho. Hoje, o filho já está com 20 e poucos anos, então o entrevistador lhe perguntou, você acha que tomou a decisão certa? Encerrar a carreira, acabar com tudo? Ela falou, olha, eu não sei o que seria a minha vida hoje sem meu filho.
Então, esse filho, com toda certeza, vale muito mais do que um contrato que ela teria. Quais são as escolhas de cada um de nós? Porque se sabemos perfeitamente que somos espíritos em experiências humanas, nós não somos humanos aqui em experiências espirituais, dentro de um centro espírita. Nós somos espíritos. E estamos em experiências humanas porque precisamos das provações e das expiações para podermos evoluir. Então, todas as decisões que nós tomarmos, nós temos que ponderar e tentar perceber se isso traz alguma vantagem na nossa evolução espiritual. Porque se não trouxer, não faça. Porque a nossa vida aqui, ela é passageira, é uma quimera. Ela vai se passar muito rápido, sabe? Nós estamos com a idade que estamos, olhamos para trás e dizemos, pô, caramba, ainda ontem eu era jovem. Ontem eu estava com um bebê nos braços e hoje o moleque está com 30 anos, mais alto do que eu. Parece que foi ontem. A vida passa muito rápido, é um sopro. Então não nos iludamos com isto aqui, porque nós chegamos aqui sem nada. E nós vamos embora sem nada. E aí nós ficamos brigando por coisas que vão ficar aqui. O que levamos daqui não é o que comemos e o bebemos. O que nós vamos levar daqui é tudo quanto tivermos aprendido ao longo desta reencarnação. Porque é esse o propósito. O quanto nós tivermos evoluído. Não é questão de dar uma cesta básica, ou isso, ou fiz a caridade, não. Ninguém está fazendo caridade nenhuma. Aquilo que fazemos pelo próximo, fazemos porque percebemos que fizemos e devemos fazer naturalmente. Não sei se já falei para vocês que certa vez eu estava lá em Minas Gerais e na Vila Cantinho Espírita me colocaram para falar sobre fora da caridade, não há salvação. Era um tempo curtinho, eram 20 minutos que a gente falava e eu fiz uma palestra de 20 minutos. No final, um matuto, porque a Vila Cantinho Espírita é no meio do mato mesmo. E o matuto chega para mim, olha moço, você falou muito bem, gostei muito, porque caridade é isso. A gente fez que não fez e quando já fez nem percebeu que fez. Porque é isso, é fazer sem perceber que fez. Não vou dar o meu casaco porque digo, o meu irmão está com frio, vou lhe dar o meu casaco para que ele possa aquecer. Não, você vai fazer uma coisa natural. Sem perceber que você fez a caridade, porque isso é a verdadeira fraternidade e aquilo que o Cristo espera de cada um de nós. Quando ele se entrega a uma cruz, e ali ele sangra, e ali ele dá aquele sangue pela remissão dos nossos pecados. Sabe, ao longo do tempo eu sempre fiquei pensando, o que será essa remissão dos pecados pelo sangue do Cristo? À medida que eu fui estudando, eu cheguei lá no Velho Testamento, onde ao final de cada ano, as pessoas, as famílias, levavam um cordeiro até o templo, para que ali o cordeiro fosse sangrado, para que os pecados daquela família fossem redimidos. Era uma prática. Mas ele levava o cordeiro e ele tinha que pensar na dor e no sofrimento daquele cordeiro que sangrava. E por isso, vejam que o Cristo é o Cordeiro de Deus. Ele sangra pela remissão dos nossos pecados, mas não adianta se a gente não tentar entender quais são verdadeiramente os nossos pecados e por que ele está sangrando, se tudo ele fez para nos ensinar a viver e principalmente nos ensinar a conviver uns com os outros. Sabe, viver de acordo com o Evangelho é a coisa mais simples que tem. Mas conviver, até casal é difícil, quanto mais. Até filhos com pais é difícil conviver. Por quê? Porque nós temos necessidades diferentes, temos pensamentos diferentes. E a liberdade que temos de pensamento, às vezes, nos levam para caminhos diferentes. E Jesus, como ele passa todo o tempo, sabe, quando a gente fala nos milagres de Jesus, eu coloco assim, apenas para ele nos mostrar que é possível.
Quando ele diz, vós sois deuses, né? Olha para cada um de nós, nós somos deuses. E tudo quanto ele fazia, nós vamos poder fazer um dia. Nós vamos poder fazer um dia. Um dia, bem mais longe, bem mais tarde. Porque se nos fosse possível agora, a gente só transformava a água no vinho. Porque curar alguém a gente não ia curar, não. Só iríamos fazer aquilo que fosse do nosso próprio interesse, olhando apenas para o nosso umbigo. Mas o que importa da doutrina do próprio Cristo é toda a sua filosofia, que é aquilo que nós chamamos de sabedoria com amor. Os seus conceitos de vida, os seus conceitos para a vida de cada um de nós. Os seus conceitos de um mundo além daquilo que nós podemos imaginar. E vejam, quando ele se propõe a ser o bom pastor, não esperemos que ele esteja atrás de nós. Na parábola de Lázaro e o rico, vejam que o rico se fartava na mesa e Lázaro, não confundir com aquele Lázaro que morreu e foi ressuscitado por Jesus, é outro Lázaro. Lázaro ficava embaixo, por isso nós falamos que é o lazarento, né? Porque é pobre, é humilde, né? Ficava embaixo comendo apenas as migalhas. Quando desencarnam, Lázaro, porque viveu uma vida medíocre, vai para um mundo distante, um mundo feliz. E o rico que se fartou sem olhar para Lázaro, vai para um mundo de dificuldades. Quando o rico se volta para Deus e diz, Senhor, pede a Lázaro que molhe o seu dedo na água e ponha aqui na minha boca que eu estou morrendo de sede. Isso não é possível, porque não dá para passar daqui para aí, nem daí para cá. O rico volta e diz, Senhor, manda alguém à casa do meu pai para avisar os meus irmãos aquilo que é isto aqui. Você lembra qual é a resposta de Deus? Eles lá têm a Moisés e os profetas, que os ouçam. Então não esperamos um Cristo aqui atrás de nós. Nós temos a Moisés, temos os profetas, temos Jesus Cristo, temos Kardec, temos os espíritos escrevendo aí todo dia, então temos que ouvi-los. Porque isso é a liberdade que nós temos de viver. Essas são as escolhas que nós temos que fazer. Nós temos que buscar para nós aquilo que nos interessa. Então, a gente que ouça aquilo que verdadeiramente possa levar-nos a um lugar melhor, a um lugar mais feliz. Não esperemos alguém batendo nas nossas costas, dizendo, olha, faz isto ou faz aquilo. Não. E se nós escutarmos, com toda certeza vai ser algum espírito para nos levar para o mau caminho. Porque, na verdade, para nos ajudar são poucos. Agora, para nos prejudicar são muitos. Por quê? Porque nós fizemos inimigos ao longo do tempo. A gente não imagina. Aliás, aqui mesmo, né, no mundo material, a gente às vezes tem inimigos sem saber. Né? As pessoas às vezes tomaram alguma bronca da gente por alguma coisa que fizemos, alguma coisa que falamos, às vezes sem perceber, e se tornam nossos inimigos, deixam de falar com a gente e a gente sem saber o porquê. Né? Agora imagina os espíritos já desencarnados e coisas que a gente tem feito desde o século XIV, XV, XVI, XVII. Imagine o que era o mundo naquela época, a violência do mundo naquela época, guerras de espada, enfim. Vejam, nós viemos desse mundo, mas chegamos aqui. Chegamos aqui, estamos dentro de um centro espírita, que é o último ponto dentro daquilo que podemos chamar de religião. Veja, eu costumo dizer que a doutrina espírita, ou eu e muitos dizem, não é propriamente dito uma religião. Né? É uma doutrina baseada em conceitos determinados. É um tripé, ciência, filosofia e religião. Não há nada, né, dentro da ciência ou dentro da religião que possa
condenar a ciência. A ciência é o elemento que nos leva a compreender a religião, a compreender a Deus. Aliás, a religião é o último ponto, partindo do entendimento da própria palavra, que é religião, ou ligue a Deus. Então, a gente se liga a Deus não é no meio, é no fim. Então, nós temos uma doutrina baseada em conceitos religiosos, filosofia e ciência. Só que a filosofia, dentro da palavra, que é uma palavra composta, é sabedoria com amor. É a ciência e o conceito religioso que nos dá o entendimento, que nos dá a sabedoria, mas que essa sabedoria seja compreendida a ponto de ela vir com o conhecimento, com amor. E com amor a gente quer dizer com humildade, com respeito, com resignação. Certamente vocês vão conhecer muita gente que se acha muito entendida, mas são pessoas orgulhosas, né? Pessoas que se colocam acima dos outros porque mais sabem do que os outros. E a filosofia é isso, é o conhecimento com a humildade, a sabedoria com o amor. E quando nós conseguirmos formatar essa sabedoria com amor a partir do conceito religioso e da ciência, nós então estaremos prontos para chegar àquilo que podemos considerar religião, isto é, ligar-nos a Deus. Porque até agora nós estamos tentando compreender esse Deus. A gente está dentro de um centro espírita e Jesus nos diz, quando alguém te disser que Deus está aqui ou colar, não vais encontrá-lo. Ele está dentro de ti mesmo. E a gente cansa de procurar esse Deus e não o encontramos. É esse o ponto. E nós vamos encontrá-lo na essência da criação, aquilo que nos fez, aquilo que nos torna a inteligência. E o ponto que nós levamos e que caminhamos para ocupar aquele lugar que o próprio Cristo nos promete. Eu vou partir, mas não vos preocupeis, porque lá onde eu estiver, eu vou preparar um lugar para cada um de vocês. Porque eu quero que um dia cada um de vocês esteja comigo. É essa certeza que nos leva à confiança, à fé, de dizer, eu vou continuar apesar das dificuldades. Porque o entendimento ou a intuição de que existe uma força suprema que está conduzindo as nossas vidas, isso vem desde lá do princípio, desde o momento em que nós assumimos uma individualidade e começamos a formatar uma personalidade em cada um de nós, entendemos que havia uma força superior, isto é, alguma coisa que controlasse aquilo que nós não conseguimos controlar. A chuva, o sol, o rio que corre, as pessoas no mundo, a maravilha que é a natureza. Vocês já pensaram, já imaginaram o que é, por exemplo, a natureza? Né? Pega uma sementinha de laranja e diz assim, aqui tem uma árvore cheia de frutos, numa semente. E o engraçado, coloca a semente do jeito que quiser, ela sempre vai crescer para cima, ela nunca vai crescer para baixo. E essa semente, uma semente que você põe no solo, não precisa fazer mais nada, ela só, num solo que seja fértil, ela só precisa de água. A chuva vem, ela vai brotar, ela vai crescer, ela vai florir e ela vai dar frutos. E você vai pensar que a partir de uma semente, você terá milhares de frutos de novo. Se a gente parar para pensar nessa grandeza, entender então o que é a lei de Deus, e o próprio Cristo nos dizer, vós sois deuses, podemos então entender a grandeza e a responsabilidade que Deus dá a cada um de nós, quando Ele nos coloca no mundo, e para dizer, vós sois a minha criação, sois feitos à minha imagem e semelhança. Estou vos criando, não por acaso, estou criando para serdes felizes. Estou vos criando para amardes e serdes amados. Estou vos criando
para que um dia me conheçais, apesar de tudo, porque neste momento vos dou a liberdade de pensar e de agir, porque sabeis, assim como a semente, quando brotar, sabe o caminho que deve seguir para subir à terra e para crescer, assim vós também ireis descobrir o caminho que traz até mim. Assim como a tartaruguinha pequenininha, quando nasce, ela sabe o caminho que vai fazer até a praia. Também nós temos que saber o caminho que precisamos para chegar até esse ponto. E esse ponto nós temos a certeza de que está a felicidade que Ele próprio nos promete. Tudo depende de cada um de nós fazer as escolhas certas dentro do livre-arbítrio que cada um de nós tem. Muito obrigado a todos. Até a próxima, se Deus quiser.